Tá difícil, hein? Vocês estão me ouvindo, meninas? Agora eu vou convidar o Benir novamente, né? Tentar novamente, né? Olá, agora Oi, tudo sim. bem? Ah, ótimo. Agora sim. Ai, graças a Deus. Bueno, então vamos lá. Vamos ver Então vamos lá, o esperar um pessoal que. pouquinho mais. Vamos convidar o pessoal aí, quem está assistindo aí, vamos mandar o convite aí para os amigos, conhecidos entrarem e assistir nossa live. Danilo, ele não está ajustando aqui, ó. Ok. Me ouve agora? Ouço, agora sim. Eu estava preocupada já. Falei, meu Deus, vou ter que colocar uma segunda pessoa para fazer a parte, porque eu não estava ouvindo nada. Vamos aguardar entrar mais um pouquinho de gente, porque é um pouquinho cedo, né? Eu entrei um pouquinho mais cedo, porque dá tempo do pessoal entrando. Eu disse para o pessoal aqui que ia me assistir, né? Que ia falar sobre a UBAL. Muitos não sabem o que quer dizer UBAL, o que representa. A gente fala muito UBAL, mas fala UBAL, não fala União Brasileira dos Agraristas Universitários, né? Sim. E o assunto hoje vai ser, uma das abordagens aqui é sobre a UBAL, a origem do direito agrário no âmbito mundial e nacional, conceito de direito agrário, objetos e ciclos do direito agrário, a criação da UBAL e seus objetivos institucionais, e a criação da comissão e a importância da mulher para o agro. Será que dá para falar numa hora tudo isso? Dá sim. Vamos começar então. Bom, Então, eu gostaria de agradecer. Hoje essa é a primeira live que a UBAL, através da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, está realizando, que seja a primeira de muitos. E em breve nós vamos ter aqui o professor Zibete também conosco. A gente está agora fazendo o Instagram para o professor Zibete, ensinar ele a mexer no Zoom, todos olha que esses tipos chique. todos esses tipos aí de modernidades que nem ele disse que não está acostumado. Em breve ele vai estar aqui conosco também. Quero agradecer a participação dos amigos aí, dos colegas da UBAL, os outros colegas agraristas que estão participando, o pessoal do direito ambiental também. É muito significativo, muito honroso ter vocês aqui conosco. Agrolei, o direitoagrário.com aí, todo mundo apoiando. Bom, antes, para quem perguntou, aqui está a UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. Olha aí a bandeira certo? da UBAL. Certo. Que linda! A entidade que traz como lemas a amizade, pois é uma união, uma associação, o direito agrário, que é o nosso objeto de estudo, e o agrarismo, que é a doutrina que conecta todo o direito agrário, o agronegócio, os profissionais não só do direito, mas das ciências rurais como um todo, certo? Direito agrário surgiu na modernidade, embora a primeira obra que faça menção é uma obra portuguesa, lá de 1800 e poucos. Tem uma obra que se chamou do Direito Agrário, quando o Brasil ainda era colônia, 1800 e pouco, certo? Foi a primeira obra a trazer esse nome no direito. Tem às vezes uma dúvida sobre se o correto seria direito rural ou direito agrário. O legislador brasileiro acabou adotando a terminologia de direito agrário. Inclusive, tinham as condições anteriores a 1960 lá, tinha previsão, inclusive, que a União ia criar um código rural. Nunca criou. Daí depois, quando nos projetos criaram o direito agrário. Mas, internacionalmente, o direito agrário ele surgiu
de uma necessidade de especialização da matéria. Uma matéria que anteriormente era regulada basicamente pelo direito civil, pelo direito privado, certo? E depois dessa necessidade da especialização, dadas as particularidades da agricultura, do setor agrário, o que houve? Criou-se um ramo autônomo que puxou o Instituto do Direito Civil e trouxe incidência justamente ao direito agrário. O marco de criação internacional do direito agrário dá com o nascimento lá pelo professor Giangastone Bolla, na Itália, com a fundação do IDAIC, ou IDAITI, como falam os italianos, que é o Instituto Internacional de Direito Agrário e Comparado, na Itália, em Florença. E junto ele fundou a chamada Revista de Direito Agrário, que funciona até hoje, essa revista, certo? A encargo lá do pessoal da Universidade de Florença, certo? E ela existe, esse periódico, até hoje, certo? O direito agrário na Europa, ela passou por uma série de fases, e essas fases refletiram no brasileiro. No Brasil, o direito agrário foi nascer a partir da emenda lá, à Constituição em 1960, lá, onde criou-se a previsão lá da criação do direito agrário, e depois, em 30 de novembro de 1964, veio o Estatuto da Terra, já como trazendo o direito agrário como uma matéria autônoma. Então, no Brasil, tem uma diferença que ele nasceu autônomo. E aí tem um ponto muito importante, que na Itália não teve uma lei agrária autônoma criando o direito agrário. Lá, o direito agrário ele é deduzido a partir das disposições do Código Civil italiano. Então, a primeira fase do direito agrário na Itália foi justamente debater se ele tinha autonomia ou não tinha. Isso se reflete nos antigos códigos brasileiros, que aqui no Brasil tu vai pegar qualquer código, tem lá uma parte da autonomia do direito agrário. Aqui para o Brasil é até um pouco desnecessário, que tu tem autonomia legislativa, ele já nasceu autônomo para a legislação própria, ele possui autonomia didática e científica, isso aí é óbvio. Mas na Itália, lá na época, quando lançou, não era tão óbvio assim. E depois o Código Civil italiano, em 1942, a mesma coisa. Hoje se interpreta a partir do Código Civil italiano ainda na Itália. No Brasil, a gente teve o quê? O Estatuto da Terra, 64. Depois teve uma série de legislação extravagante, certo? Que passou que tenha disposições agrárias. Por fim, depois nós tivemos uma Constituição de 1988, então ela trouxe institutos que estavam no no Estatuto da Terra, elevou a categoria constitucional, e depois nós temos uma série de legislação. E no Brasil a gente tem ciclos do direito agrário. Às vezes o pessoal fala direito agrário é diferente de agronegócio. Não tem nada a ver com isso. Nasceu o direito agrário com a previsão básica de institutos materiais, que trataram principalmente de reforma agrária, contratos agrários, então o Instituto de Direito Material, a parte de direito público também, e teve também a disposição da política agrícola. Então o direito agrário é característico de institutos, normas de direito privado, normas de direito público e depois também normas de política agrícola, certo? Então a gente tem esses dois tipos de norma tratada pelo direito agrário. Só que num primeiro momento, o direito agrário teve um papel reformador, certo? Onde tinha uma preocupação do quê? De reformular a estrutura fundiária do Brasil, que antigamente estava baseado por princípios privatistas lá da época da codificação, qual que era, tu não tinha um dever de exploração pelo proprietário. Então, o Estatuto da Terra efetivou, na prática, a chamada função social da propriedade, e tinha essa questão de discriminação de terras devolutas, fazer a reforma agrária. Trouxe um dispositivo muito importante no artigo 10, que diz que as terras no Brasil vão ser para a exploração da iniciativa privada, certo? Exceção do que está previsto no artigo 10, todas as terras destinadas à exploração da atividade agrária no Brasil têm que ser privadas, certo? Então, assim, o primeiro ciclo do agrarismo foi marcado pelo quê? Por essa questão fundiária.
Só que tu faz a parte fundiária, o que acontece? Vai acabar na produção. Na fase produtiva, tu precisa o quê? Tu precisa da organização para produzir, a atividade produtiva em si, e depois tu tem a comercialização, a agroindustrialização, ou seja, tu tem o destino daqueles produtos agrários. Então, assim, a segunda fase do agrarismo do Brasil, que a gente adota como marco a partir da Constituição de 88, da aprovação da Lei da Política Agrícola atual, que tu tem a chamada fase do agronegócio, certo? Então, hoje é uma grande bobagem dizer que há uma separação entre agrário e agronegócio. Não. Agronegócio, ele é hoje uma ciência autônoma, que ela estuda o que a organização do setor agrário brasileiro a partir das cadeias produtivas e complexos ou sistemas agroindustriais, da forma que ela se organiza. Vai incidir para o agronegócio direito agrário, direito ambiental, direito empresarial, tem toda a parte de comércio exterior, então direito internacional privado, certo? Tem direito administrativo, tem direito trabalhista, tem direito criminal que se aplica ao agronegócio. Então, assim, tem uma série de ramos que fazem parte do agronegócio. Por isso que a gente diz que o mais correto seria falar em direito aplicado ao agronegócio, e dentro desses direitos está incluído o direito agrário. Bom, mas como é que eu defino o direito agrário? O direito agrário, então, é o ramo autônomo da ciência jurídica, que ele vai estudar o quê? Vai estudar essas relações decorrentes da exploração da atividade agrária, certo? Reunindo normas de direito privado, direito público e as questões afetas justamente a parte das políticas agrícolas. Direito agrário é isso. Direito agrário vai ter desde as questões fundiárias, as questões dos contratos, títulos de crédito, crédito rural, participa do sistema privado de financiamento do agronegócio, vai ter questão de propriedade intelectual, questões ambientais, inclusive a gente sempre ressalta o seguinte, que o agrarista ele tem que dominar o conceito de atividade agrária, que é aquela atividade econômica resultante da exploração dentro do imóvel agrário, que vai ter como viés a produção de produtos vegetais, de origem vegetal e animal, certo? Sujeito ao chamado ciclo agrobiológico. Essa é a definição no caso de atividade agrária. E o imóvel agrário, que é outro conceito que tem que dominar, o que é? Ele é uma unidade econômica produtiva, certo? Composta pelo quê? Por uma área lá de preservação florestal, então a gente vai ter a APP, a reserva legal, pode ter, por exemplo, servidões e tudo mais, mas a destinação desse imóvel é justamente a exploração da atividade econômica. Como bem colocou a Júlia aqui, uma relação homem-terra-trabalho, está presente? Sim. O imóvel agrário é a indústria a céu aberto, como diz o professor Zibete. O homem vai trabalhar, vai produzir, vai transformar em simbiose com direito, com a preservação do meio ambiente. Inclusive, a gente diz que há uma falsa dicotomia assim, entre direito ambiental e direito agrário. Não existe. Tem que produzir e preservar, inclusive, a essência daquilo que a gente traz e conhece hoje como sustentabilidade, que é aquele eixo social, através da preocupação do progresso econômico e social, a eixo econômico da produtividade e a questão da preservação, já surgiu pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro pelo direito agrário, lá, artigo 2º do Estatuto da Terra. Então, assim, a gênese da sustentabilidade, os agraristas já dominam há muito mais tempo, antes mesmo do surgimento do direito ambiental como disciplina autônoma no Brasil. E entendo ser mais correto hoje nós falar do que? Da existência de um meio ambiente agrário no Brasil, porque a gente tem uma regulamentação das questões ambientais dentro dos imóveis agrários que parte justamente do artigo 186, 2º da Constituição Federal, que é o que traz a previsão da função ambiental da propriedade rural. E por que
que essas questões aí, todas essas questões abrangentes não eram trazidas, não eram informadas, não eram estudadas, não estavam nos manuais? Primeiro, porque, como eu havia falado, existiu toda uma preocupação de resolver aqueles problemas lá fundiários que tinha no Brasil. Então, se você tinha problemas fundiários para resolver, a lei trouxe a previsão de um órgão para realizar isso, que na época lá originária do Estatuto da Terra se chamava o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, posteriormente chamado de INCRA, que a gente todo mundo conhece como INCRA. Se tu cria um órgão da burocracia, tu vai precisar o quê? Dos burocratas. Então era natural que nos primeiros cursos de direito agrário fosse estudada a matéria relativa para a preparação desses profissionais. Esses profissionais, procuradores, profissionais que trabalhavam no INCRA, posteriormente, dada a novidade da matéria, as universidades pediam um curso, o que acabou ocorrendo? Chamavam esses procuradores, essas procuradoras para serem professores. Chegava lá, não tinha material no Brasil. O que faziam? Começavam eles a escrever as disciplinas, o conteúdo programático das matérias, fazer os primeiros manuais, por óbvio, até uma questão que não dá para condenar, mas às vezes por uma questão de metodologia científica, pegavam basicamente aquilo que trabalhava. Então o estudo de direito agrário ficou compactado nessas questões relativas às questões fundiárias. Mas hoje, isso aí para nós já não faz mais tanto sentido na maioria do Brasil. Claro que no Brasil convive muitas questões do primeiro ciclo, questões fundiárias lá em alguns estados, principalmente do norte do país, alguns conflitos indígenas, algumas questões até que já era para ter sido resolvido. Mas hoje a gente tem muito mais questões relativas à parte própria do agronegócio, do antes, do dentro e do depois da porteira. E o direito agrário tem todas essas relações. O Arão, nosso amigo Arão, lá do Tocantins, lembra que no Tocantins arredores tem muitos problemas fundiários, sim. Inclusive, eu até recomendo que acompanhe ele, que ele está fazendo uma série de lives sobre essas questões fundiárias. Quem tiver interesse, acompanhe lá o nosso colega representante da UBAL lá no Tocantins. Da mesma forma, nossos colegas representantes lá no Pará, Amapá e demais regiões, demais estados do norte do país. Então, a origem, o direito agrário tem toda essa questão histórica de fundo, certo? Que no Brasil começa desde lá de resolver problemas que se originaram desde o descobrimento, lá da parte de Sesmarias e tudo mais, até questões mais modernas relativamente a questões envolvendo contratos, mercado, crédito, questões ambientais. Então, tudo isso aí é o direito agrário. E a parte como a gente tem um ramo do direito, existe interesse de profissionais, professores, pessoas interessadas no estudo, por óbvio começou a surgir as associações, certo? No âmbito internacional, existe a chamada União Mundial dos Agraristas Universitários, com sede em Pisa, na Itália, a qual eu também faço parte. E no Brasil a gente teve uma série de institutos. A gente teve o mais antigo no Brasil, um deles foi o IDASU, que era o Instituto de Direito Agrário José Luiz Osório, fundado pelo professor Zibete, lá na década de 70, certo? Não existe mais. A gente teve a BDA, que era a Associação Brasileira de Direito Agrário, e a BDA depois acabou se dissipando. Existe ainda a Academia Brasileira de Letras Agrárias e no ano de 2004, através dos alunos da primeira turma do curso de especialização em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio, a primeira pós no Brasil a trazer esse enfoque do direito agrário voltado para o agronegócio, surgiu então a União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAL. A UBAL, com a sede em Porto Alegre, certo? Mas tem membros hoje em todo o país. Ela nasceu com a missão de congregar esses agraristas, pessoas preocupadas em fazer o quê?
estudar o direito agrário, se congregar, ensinar o direito agrário de que forma? De uma forma científica, com metodologia, com estudo histórico e a partir de algumas ideias de usar o direito como ferramenta de promoção do desenvolvimento agrário, ou seja, desenvolvimento do setor agrário, seja ela para pequeno, médio, grandes proprietários do Brasil, certo? Fazendo esse vínculo com o agronegócio e também com a promoção da sustentabilidade. Então, a preocupação da UBAL era essa, promover o ensino científico do direito agrário, retomar esse estudo, agora dentro de uma nova perspectiva, mostrando que estudar direito agrário no Brasil ainda é muito importante, tem que ser estudado de forma séria. Então, posteriormente, a fundação da UBAL, a gente começou a agregar os agraristas, começamos junto com outras entidades a promoção do Congresso Nacional de Direito Agrário, onde a gente realizou o primeiro congresso no Rio de Janeiro. O segundo congresso foi realizado em Brasília no ano de 2018, daí em comemoração aos 30 anos da Constituição, onde a gente teve o lançamento dessa belíssima obra aqui, em homenagem ao professor da Silva Morzibete. Inclusive, a UBAL disponibilizou a versão eletrônica em PDF dessa obra. Quem quiser, é só nos pedir que a gente encaminha. Peço aqui pela Instagram da comissão mesmo que a gente encaminhe o link para fazer o download dessa obra. O terceiro congresso foi realizado o ano passado em São Paulo, onde a gente também lançou uma obra que agora está sendo sorteada lá em homenagem à doutora Maria Cecília Ladeira de Almeida, uma das grandes agraristas aí do país, certo? A Roberta está mostrando ali. Então a gente teve esse lançamento e agora, esse ano, seguindo esse roteiro, o 4º Congresso Nacional de Direito Agrário vai ser em Porto Alegre na data de 20 e 21 de agosto desse ano. Se Deus quiser, a gente vai passar por essa situação aí da pandemia, certo? Vai dar tudo certo. Está mantida a data. Então, assim, vai ser mais uma oportunidade da gente congregar, poder reunir o pessoal do Brasil inteiro, trocar informação, que isso é muito importante. E agora, por último, vendo também essa... Oi? Travou aqui. Nós estamos ouvindo, pode falar. Gente, o Albenir acho que deu um probleminha lá. Vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Acho que deu um probleminha lá com o Albenir. Eu quero aproveitar aqui enquanto ele está voltando e pedir para que todos que estejam assistindo essa live não percam esse Congresso Agrário em Porto Alegre. Vai ser histórico. A UBAL vem com uma nova roupagem esse ano, que é a Comissão Nacional das Mulheres da UBAL. Nós entramos com toda a força nesse objetivo do estudo do agronegócio, do direito agrário, de difundir melhor no Brasil essa questão do estudo. E graças a Deus essa comissão está dando muito certo. Eu quero que o Albenir fale um pouco da importância da comissão para a UBAL e da mulher no agronegócio. Bom, voltei então depois de ter trancado a internet aqui, que não é de escada, viu, Dr. Francisco Torma? Mas deu uma travadinha aí. Seguinte, eu vou falar da importância da mulher do seguinte aspecto. Coisas que a gente vê assim na prática e histórias que têm que ser contadas.
está participando aqui da nossa live, a Ana Paula Sechela, do Rio de Janeiro. Ela mora lá no Rio de Janeiro e ela foi minha aluna numa das edições da pós de Direito Agrário, e eu fiquei encantado observando a diferença que é da mulher para os homens no geral quando acontece dessa relação na exploração da atividade agrária. A Ana já me autorizou a falar isso aí. A Ana e a mãe dela herdaram uma propriedade rural no Rio Grande do Sul, certo? E o que eu percebo que é comum nas mulheres nessas situações, que elas vêm se preparar, elas estudam, são abertas para a inovação, certo? Então, assim, isso é algo comum nas mulheres que acabam, em determinado momento, participando justamente da gestão, a exploração da atividade agrária. E isso aí eu acho fantástico. Por isso que, inclusive, eu passei a sempre falar que a mulher é ela que vai transformar, de fato, o agronegócio no Brasil, certo? Por quê? Porque a mulher ela tem um cuidado, ela tem uma atenção e ela sempre é bem mais profissional. Eu falo porque geralmente o homem ele vai assim, eu faço assim porque meu pai fazia tal coisa, e às vezes não tem a cabeça tão aberta assim para inovação, e a mulher ela é mais técnica. Ela sempre busca estudar, ela já tem um dom natural para a gestão, e de fato uma coisa muito importante que a gente sempre prega, que é a necessidade de um profissionalismo cada vez maior no agronegócio brasileiro. No todo, todos os agentes do agronegócio, não só o produtor rural, mas também o advogado se especializar, o contador, o agrônomo, certo? E essa revolução da gestão que vai dar o diferencial do agronegócio, eu acho que tem que ser inspirado muito nessa postura das mulheres de ter essa abertura para a inovação, para o bom uso da ciência, bom uso da tecnologia. Então é nesse sentido que eu vejo a principal contribuição da mulher para o agronegócio, certo? E no direito agrário também a gente estava sentindo falta de uma participação maior das mulheres, em que pese a gente tem assim, grandes professoras do direito agrário, ainda falta uma participação maior das mulheres na pesquisa, no estudo, nas publicações, certo? Mulheres palestrando, enfrentando o mercado. Então, estava faltando isso. E a ideia da UBAL era justamente isso aí, incentivar os objetivos, comece a levar essa bandeira do agrarismo. Falando nisso, a gente não disse o que era agrarismo, né? Que é uma ciência, definição do professor Sibete, que se caracteriza justamente, deixa eu até pegar aqui certinho para não cometer equívoco aqui, que é uma ciência, uma doutrina que se caracteriza pela sua transcendência, tem uma transcendência de conhecimentos, né? Transversalidade de conhecimentos e sua universalidade. Isso aí é muito importante pelo quê? Falar em universalidade. Agora, nessa questão da pandemia, todo mundo, a grande preocupação é cadê a nossa segurança alimentar? A preocupação é universal. Inclusive tem coisas assim que os livros não trazem, mas não sei se o pessoal sabia, mas o direito agrário ele deu tão certo assim, em termos de transformação, de organizar a produção alimentar, que muitas das normas brasileiras, europeias e da América Latina, aqui principalmente Argentina e Uruguai, foram objeto de uma compilação para a FAO e foram levados lá para aqueles países da África, da Ásia. Essas publicações são todas quem acessar a biblioteca da FAO, lá no site da internacional da FAO, lá, vai encontrar essas publicações antigas.
universais, por exemplo, a preocupação da produção, a preocupação com o acesso ao crédito, a organização das cadeias, contratos agrários, a reformulação da parte fundiária. Então, tudo isso aí faz parte e é internacional. Pois hoje, porque as pessoas precisam comer, que nem diz uma frase que, pelo menos uma vez na vida, a gente pode precisar de um médico, de um economista, de um arquiteto, do engenheiro, mas produtor rural a gente precisa 3 vezes ao dia no mínimo. O ideal mínimo é 3 vezes ao dia, né? Porque nós estamos falando de alimentação. Claro que não é só a alimentação que os produtores única preocupação, mas felizmente no Brasil a gente não tem mais o problema de abastecimento. Porque antes das normas agraristas, antes dessa revolução científica que a gente teve aí, o Brasil, por incrível que pareça, era importador. Ele era importador de alimentos. Era algo assim que é inadmissível. E desde 1997 a gente passou a ser player do agronegócio internacional, certo? E hoje os produtores brasileiros eles contribuem direta e indiretamente com a alimentação de 1/5 da população mundial. 1/5 da população mundial, 20% da alimentação mundial brasileira tem alguma contribuição dos produtores brasileiros. Você pensar diz assim, mas tu tá exportando soja, sim, mas essa soja vai lá para a China, vai para os outros países, dos animais, e daí vai virar carne, fora os outros produtos. Então, assim, é muito interessante isso. E hoje tem toda essa preocupação, agora vai ser cada vez maior, essa preocupação do direito agroalimentar, que nem lembrou o Miguel Gualberto aí. O que é? É a segurança dos alimentos, protocolos justamente relativos a questões fitossanitárias. Isso aí vai estar cada vez mais na moda a partir de agora, como consequência aqui da pandemia. E basicamente era isso, a questão da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, que é justamente promover, chamar a atenção das mulheres para essas questões, a importância de estudar direito agrário, a importância de ter uma participação maior das mulheres na promoção do direito agrário, nas leis, na divulgação do conteúdo. Então isso aí é fantástico. Inclusive, eu não sei, eu vou pedir para a Roberta falar que há a possibilidade agora, vai ter um fechamento de datas, que vai ter um evento realizado da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas com a Sociedade Rural Brasileira. Eu acho que é lá pelo mês de outubro ou novembro, não é, Roberta? Sim, eu conversei com a Teca Vendramini essa semana a respeito disso. Como nós vamos participar, a grande maioria das agraristas vão estar no Congresso de Mulheres do Agro em São Paulo, que é o, salvo engano, o 4º e 5º ano, e vai ser bem importante a nossa participação lá, porque é o primeiro grupo de mulheres do direito agrário a participar desse congresso. Inclusive, a comissão nasceu através desse congresso do Agro Mulher de São Paulo, ano passado. E conversando com a Teca, nós achamos por bem aproveitar que São Paulo é o centro, né, onde todo mundo vai para assistir esse congresso, que é um fenômeno, né? É um congresso que o ano passado teve quase 2.000 mulheres, e a estimativa esse ano é para mais de 2.500. Nós vamos aproveitar um dia antes do início deste congresso para fazer um simpósio, alguma coisa desse gênero lá na Sociedade Rural Brasileira. Já deixamos acertado com ela, já quero deixar aqui o convite para todas as agraristas, né, que vão estar nesse evento em São Paulo, que se esforcem para ir, porque nós vamos aproveitar a oportunidade para comemorar um ano da comissão e lançá-la nacionalmente, né? Porque aproveitar o ensejo de que vamos estar em São Paulo, provavelmente vai ser televisionado, nós estamos entrando em contato para que uma televisão faça a cobertura do evento,
lançando a Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL a nível nacional para que ficamos conhecida. Até porque, Albenir, nós começamos pequenininhas, com apenas 12, foi 13 mulheres, e somos jovenzinhas, a comissão é muito jovem, iniciou agora, e já está com um número significativo de agraristas, já estamos com mais de 60 agraristas na nossa comissão. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade também para parabenizar as meninas que compõem essa comissão, principalmente as da diretoria, que, assim, olha, é surpreendente o trabalho delas, eu estou, assim, maravilhada com um trabalho muito bem feito, assim, com um cuidado muito especial, parecemos até uma empresa, de tanta organização, de tanto zelo, de tanto cuidado, são mulheres muito, assim, envolvidas com a comissão e com o direito agrário de uma forma fenomenal, sabe? Eu acho que essa comissão vai ser histórica para o Brasil. Nós temos mulheres de todo o Brasil, mulheres super capacitadas, mulheres que futuramente vão estar nos maiores escalões desse país, representando o direito agrário, representando a UBAL, representando o agronegócio brasileiro. Então, assim, eu quero parabenizá-las, tá? Quero agradecer pelo apoio também. Eu sou uma criancinha perto delas, muitas delas que já têm anos de advocacia. Eu me formei há pouco tempo e ainda estou aprendendo o direito agrário e elas já estão atuando há muitos anos e muito bem. E no que depender de mim, enquanto presidente dessa comissão, eu farei o possível e o impossível para que elas se destaquem no país, porque são merecedoras disso. Nós vamos ter esse evento lá em São Paulo, e também quero ressaltar o Congresso Agrário em Porto Alegre, né, Albenir, que vai ser de muita importância esse ano para nós, que vai ter a participação das mulheres agraristas. Quero aqui fazer convite para os que estão ouvindo, para mulheres que ainda não fazem parte da comissão, que queiram fazer, que queiram participar dessa comissão, que entrem em contato conosco pelo site da UBAL, pelo Instagram, né? Tem bastante gente seguindo já. E também quero lembrar que dia 30 agora, 30 de abril, é celebrado o Dia Nacional da Mulher, né? E a comissão das agraristas estará sorteando agora há pouco, né? Então, prestem bem atenção que esse livrinho aqui vai ser sorteado para comemorar esse Dia Internacional da Mulher. Dia Nacional da Mulher, né? Na realidade, internacional é dia 8 de março. O Dia Nacional, aqui no Brasil, nosso dia. Entre os projetos que... Oi, vocês estão me ouvindo? O Albenir sumiu aqui, gente. Alguém me dá um oi, por favor? Vocês estão me ouvindo? Pronto, voltei. Olha aí, ó. Eu estava falando aqui, Albenir, que dia 30 de abril agora comemora-se o Dia Nacional da Mulher, né? Para a gente, a Comissão das Mulheres Agraristas estará sorteando esse livro aqui de Direito Agrário, né? Que é um livrão maravilhoso para quem quer aprender mais um pouquinho, né? Que está iniciando, quer saber mais um pouquinho. E a nossa comissão tem se destacado pelo excelente trabalho que está fazendo no Instagram, a divulgação da UBAL, a divulgação dos trabalhos, a divulgação do direito agrário, pelos textos que as agraristas têm escrito, referente aos seus trabalhos, às suas defesas, né? A Comissão Nacional da Mulher Agrarista hoje é a voz da mulher feminina no direito agrário. Nós somos a voz da mulher feminina no direito agrário hoje, defendendo esse objetivo da UBAL, de levar os estudos do direito agrário ao Brasil. Isso é tão importante, gente, porque eu sempre gosto de ressaltar esse
essa frase do estudo do direito agrário nas universidades, porque é algo que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, não é falado, não se ouve falar sobre isso. Agora que está chegando, aos poucos, está chegando aqui. Quando eu me formei, eu nunca ouvi falar, eu não sabia que existia o ramo do direito agrário. Sabia de todos os ramos do direito, menos o direito agrário. Através de um curso lá na UNOET de Direito Agrário, eu descobri o direito agrário. Eu me apaixonei, eu falei, meu Deus, porque eu me formei, porque antes de formar em direito, nós somos produtores rurais aqui no estado de São Paulo, interior de São Paulo, né? E meu esposo, ele nunca foi a favor de me formar em direito, porque eu tenho uma filha nutricionista, eu tenho um filho que começou a estudar engenharia civil, e eu comecei a estudar direito. Meu marido falou, eu toco roça, ninguém vai seguir o caminho, ninguém vai suceder, as minhas coisas vão ficar assim. Mas eu tinha um sonho de estudar direito, eu tinha paixão pelo direito, falei, um dia eu vou estudar direito, e eu fui estudar direito. E quando eu terminei a faculdade, eu fiquei assim, meu Deus, eu não me encontrei em nenhuma área do direito, eu acho que eu vou prestar concurso, né? E eu descobri o direito agrário através desse curso, procurei na internet uma pós-graduação e achei o IUMA, pela Unip, em São Paulo. Falei, meu Deus, eu achei uma pós-graduação em direito agrário, eu quero fazer, e conversei com meu esposo, ele concordou, eu fui fazer, fiz um ano de pós-graduação no Instituto IUMA, lá em Porto Alegre, e conheci o professor Albenir lá, foi ele que me apresentou ao UBAL, né? E me apresentou o Dr. Darcy Zibete, que me deu uma aula de direito agrário o dia que eu fui à casa dele. E assim eu me filiei ao UBAL ano passado e fui no Congresso de Direito Agrário em São Paulo, já como filiada da UBAL, ali como marqueteira, que o Dr. Darcy Zibete me chama, e me colocou como assessora de marketing da UBAL. E eu vi que aquilo era muito bom. Aquele congresso me abriu um leque muito grande. E eu falei, poxa vida, isso precisa ser difundido na minha região, que não se ouve falar em direito agrário. Inclusive, os agraristas que vêm fazer trabalhos aqui para as empresas, para os fazendeiros, os grandes latifundiários, são de São Paulo, Mato Grosso, são de fora, porque aqui não temos. Tem um ou dois, mas você não ouve nem falar deles. Enfim, e ali eu abracei a causa da UBAL e criamos a Comissão das Mulheres Agraristas. O ano passado, após o Congresso de Mulheres em São Paulo, estive com o Tejão Megido lá em São Paulo no Congresso, perguntei para ele, disse a ele que o Congresso dele era maravilhoso, aquele evento, porém eu não vi ninguém falando de direito agrário num Congresso que é totalmente voltado ao agronegócio, né? Tantas produtoras rurais, tantos negócios relevantes falando do agronegócio num todo, mas não tinha um fator preponderante, que era o direito agrário, né? Que é a fonte para as resoluções das causas agrárias. E ele achou muito interessante. Ele falou, olha, realmente eu não havia pensado nisso. E eu apresentei ele ao UBAL, ele pediu meu telefone, pediu meu e-mail, eu mandei para ele, apresentei ao UBAL para ele, ele amou, ele me passou o telefone dele, pessoal, e disse que queria saber mais sobre nós. Aí eu automaticamente liguei para o Albenir, liguei para o Dr. Darcy Zibete, contei a novidade, e eles pediram para criar a Comissão das Mulheres Agraristas da UBAL. E daí iniciou-se, dia 30 de outubro, a Comissão das Mulheres Agraristas da UBAL, que foi passada pela diretoria da UBAL, e todos concordaram para a criação dessa comissão, que graças a Deus está dando muito certo, e só tende a crescer, e elevar o nome da UBAL como instituição representativa do direito agrário no Brasil. Esse é o nosso objetivo, levantar mais agraristas por esse Brasil. Nosso agronegócio é muito forte, nosso agronegócio ele aumentou escandalosamente nas últimas décadas. Como o Albenir falou, nós éramos importadores, hoje somos exportadores, e as demandas cada vez maior, e a necessidade de pessoas preparadas para estar representando tanto as questões agraristas, como nos contratos agrários. Nós temos necessidade de pessoas bem inteiradas para fazer bons negócios pelo país. Eu não gosto de chimarrão. Eu gosto de tereré, que é gelada, que é calor. Opa.
Então, pessoal, E dentro dessa essa necessidade de profissionalização ali, a gente criou o chamado programa, que é o programa Direito Agrário Levado a Sério, que é um projeto do portal direitoagrário.com, agrolei.com e com o apoio da UBAL, certo? Que eu vou falar agora um pouquinho de como é que começou a minha carreira, meus estudos no direito agrário. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria. Eu sempre morei no interior do Rio Grande do Sul, até o momento que eu me mudei para Porto Alegre. Então, fui criado no interior, em várias cidades. Eu nasci em Rosário do Sul, lá próximo na região de Livramento, divisa com o Uruguai. Morei no Alegrete, morei em Juí, Santa Maria e, por último, depois de bem mais velho, eu vim morar em Porto Alegre, onde fiquei raiz. Mas o seguinte, eu tinha na UFSM uma cadeira de Direito Agrário e outra de Ambiental. Na verdade, eram juntas as duas cadeiras. Primeiro bimestre era Agrário, segundo bimestre era Ambiental. E a gente via que o professor, a cadeira era muito voltada na reforma agrária, que não faz mais nenhum sentido. E durante a faculdade, a minha turma começou a organizar os congressos estaduais de direito agrário, certo? Sucedendo uma turma anterior. Então, a partir de 2013, eu participei da elaboração do Simpósio Estadual de Direito Agrário. Conheci lá grandes nomes, por exemplo, o desembargador Wellington Pacheco Barros, na época ele ainda era magistrado, foi lá, participou em dois eventos nossos. Eu tive o prazer de ser orientando e também estagiei com o José Fernando Lutz Coelho, de Santa Maria, outro grande agrarista, grande advogado. Então foi lá que eu tomei o primeiro contato com a matéria. Essa matéria, acabei fazendo a minha especialização em Direito Ambiental, que o estudo depois resultou nesse meu primeiro livro aqui, que é a Função Ambiental da Propriedade Rural e dos Contratos Agrários, junto com o professor Cassiano Portela Cerezer, certo? E depois eu consegui fazer o mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, também sobre a parte de história do direito, contando do direito privado brasileiro a partir das Sesmarias, que é o meu segundo livro, que se chama O Regramento Jurídico das Sesmarias. Mas ao longo de todo esse estudo, de todo esse momento, eu comecei a montar uma belíssima biblioteca. Hoje eu tenho uma das melhores bibliotecas do país de obras, não só brasileiras, mas também internacionais. Comecei a estudar bastante direito agrário e via que faltava alguma coisa. Pois os livros falavam uma coisa, os livros estrangeiros falavam outra, e faltava uma organização metodológica da matéria, certo? Então, logo depois, eu ajudei, junto com o professor Zibete, a fundar essa pós-graduação, que foi a primeira do país, e a partir disso a gente começou a ter grandes alunos, reunimos grandes professores, e desse projeto a gente conseguiu justamente colher frutos maravilhosos, e um deles, como eu já havia falado, em 2014, a criação da UBAL. E hoje, a gente através do projeto Direito Agrário Levado a Sério, a gente leva esses atalhos, que é justamente aquilo que não existia antes da explicação, que a gente não tinha formação de professores adequado. Hoje nós temos pilares do direito agrário, porque infelizmente a gente ainda vê muita bobagem aí sendo publicada nas redes, alguns textos assim que de fato desconhece o conteúdo do direito agrário, desconhece os seus princípios, para que serve, a relação do direito agrário com algum negócio, certo? É uma trajetória que a gente começou, e em breve vai ter mais a gravação de mais alguns. Subiu a voz do Albenir novamente. Vocês estão ouvindo?
Albenir, eu não estou te ouvindo. Gente, acho que a internet do Albenir hoje não está muito legal com ele, não, hein? Vamos convidá-lo novamente para ver o que há. Vamos aguardar ele entrar novamente. É isso aí. O BAL, Comissão das Mulheres Agraristas, bombando no Brasil. Pronto. Né? Graças a Deus. Aí, ó. Eu falava para vocês que o programa Direito Agrário levado a sério, nós já temos um roteiro dos próximos programas e em breve nós vamos lançar um curso de formação em Direito Agrário gratuito, acessível a todo mundo pela internet. Esse curso vai ser certificado por diversas entidades, inclusive uma grande universidade brasileira vai nos apoiar nessa iniciativa e nós vamos ter um curso de formação em Direito Agrário gratuito. Esse curso voltado para quê? Para a formação de profissionais, formação dos futuros professores, criar um embasamento técnico para quem quiser conhecer a matéria, voltada para estudantes. Então, assim, a UBAL vai contribuir, os portais direitoagrario.com, agrolei.com, a gente quer dar essa contribuição aí para o Brasil, para a formação dos próximos profissionais. Sempre observando também a necessidade de uma formação profissional de quem atua no ramo do direito, certo? E tendo em mente que a UBAL também tem um trabalho de aproximar os profissionais do direito com os das outras áreas. Aqui também eu aproveito, fazendo essa deixa, agradecer a participação do professor Júlio, que está nos assistindo. O professor Júlio, que é a zootecnia da veterinária, está aqui conosco, grande parceiro, um grande professor, grande... Albenir, eu acho que você vai ter que melhorar a sua internet, hein? Albenir, eu quero aqui lembrar também que... Tá me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, Albenir. Eu quero te lembrar aqui promovendo aqui em Presidente Prudente também. Nós estamos promovendo o evento aqui, que seria hoje, dia 20, que seria esse mês de maio, dia 22 e 23 de maio. Porém, nós não vamos, foi adiado por conta da Covid-19, e esse evento acontecerá no mês de setembro, provavelmente 18 e 19 de setembro, que é um workshop do agro, e todos os palestrantes são da UBAL, estarão falando aqui, professor Júlio Barcelos, professor Albenir Cherubini, professor Francisco Torma, o professor Francisco Godoy, da Sociedade Rural, vice-presidente da Sociedade Rural, professor do Mackenzie, como é o nome dele, professor Albenir? Antônio Carlos, Washington Carlos Almeida. Washington, professor Carlos Almeida Washington, e também a doutora Andréia, que da nossa comissão, vai ser a primeira agrarista a estar palestrando aqui nesse evento. Então, assim, vai ser top. Eu convido os demais que estão próximos aqui da minha região a virem assistir. Nós vamos estar colocando no Instagram, fazendo o marketing desse evento no decorrer do ano, né? Nos meses que se aproximam, porque muitos eventos foram adiados, e a gente vai estar falando mais sobre isso. E eu quero aqui aproveitar a deixa para dizer às agraristas, às mulheres da nossa comissão, que aproveitem esse valor que vocês têm, esse conhecimento que vocês têm, porque eu vejo o grau de conhecimento fenomenal dessas mulheres. Aproveitem que estão nas suas cidades, se acheguem às rádios, aos programas de televisão. Vai haver uma necessidade de passar esse conhecimento nas mídias, nas redes sociais. Aqui eu tenho um pouco de facilidade, eu tenho um pouco de conhecimento
E quando a gente não tem, a gente tem que ser um pouquinho cara de pau e buscar o conhecimento e perguntar e questionar e pegar contato e ir atrás, porque as coisas acontecem assim. Aqui, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui até a faculdade, levei ao BAU, apresentei ao BAU, falei dos nossos projetos, falei do direito agrário, falei da questão de ter uma pós-graduação aqui de direito agrário na minha região. Foi muito bem aceito pela universidade. Fizemos essa fusão aí da UBAL com a UNOeste para poder fazer esse evento de direito agrário. Conseguimos o contato da Renata Marono no Terra Viva e falamos desse evento, e ela vai estar cobrindo esse evento aqui. Então, eu sugiro que todas vocês que estão na cidade de vocês se destaquem, Ana Lênia, aí, linda, maravilhosa, doutora Andréia. Essas mulheres, gente, são fenômenos, já estão há anos trabalhando nessa área, tem que se destacar, tem que levar o seu conhecimento para suas regiões, para isso atrair mais mulheres para o direito agrário, pessoas para estudarem mais. Nós precisamos de leis, de segurança jurídica no agro, e quem que vai fazer isso? Somos nós que representamos a voz feminina do direito agrário, juntamente com a UBAL, com os homens que levam o conhecimento, que estão trabalhando afinco aí há anos, né? Então fica aqui a minha sugestão. Pode falar, Albenir, terminar, se você tá, parece que você está meio... Aí, estão me ouvindo? Pode. A internet está sacaneando aqui. Tô Alguma ouvindo, pergunta sim. aí, pessoal? Já temos, Roberto? Albenir, eu estou sem relógio, peraí. Tá. Enquanto você vai olhando aí, eu Já digo o seguinte. 7 Oi? horas, já. Já Tá. são 7 horas e 2 minutos, já passamos do horário. Antes... Alguém quer fazer alguma pergunta para o Albenir? Isso. Antes de encerrar... Eu também quero aqui aproveitar, Albenir, e dizer que nós estamos... antes de temos encerrar, eu quero agraristas. convidar o pessoal, por óbvio, a entrar Nós temos agraristas conhecer o site da de 13 UBAL. estados brasileiros, de 46 cidades diferentes. Nós temos apenas 2 na Bahia. Eu queria aproveitar para falar para nossos ouvintes, as de esses estados, angariando mais agraristas para nos representar lá. Gente, o Albeni saiu de novo, acho que a internet dele é meio do Paraguai. Vamos terminar a live agora. Já passou do horário, né? Bastante gente já saiu. Pois é, professor, a internet do Albenir, ela tá do Paraguai hoje. Albenir, vamos finalizando aqui, né? Porque já passou o horário um pouquinho. Uhum. Só para terminar, quero agradecer todas as agraristas que nos assistiram, a todo o pessoal da UBAL, e estamos aí firmes e fortes para trabalhar pelo direito agrário brasileiro. Agradeço ao professor Albenir por essa primeira live, a primeira de muitas, né, professor, que há de ter para enaltecer essa programação da UBAL com a Comissão das Mulheres Agraristas da UBAL. E eu, além de agradecer, eu quero deixar aqui como recado que conheçam, acesse lá o ubal.org.br, site da UBAL, certo? Acessem o direitoagrário.com, aqui com conteúdo exclusivo em direito agrário, tudo, as principais questões envolvendo agronegócio e direito a gente encontra aqui no direitoagrário.com. O direitoambiental.com, nosso site irmão aqui, e o nosso site primo, o agrolei.com, que também é um site, hoje dá para dizer, uma extensão da UBAL aqui, são as nossas fontes agraristas aí, então a gente deixa para vocês aí essas indicações, além, por óbvio, divulguem o nosso Instagram aqui da Comissão Nacional das Mulheres. Obrigado a vocês todos que assistiram, obrigado, Roberta, parabéns pela Eu que agradeço. Obrigada aí, Albenir, tudo de bom. Falta 14.
Tchau, pessoal. Obrigada, viu, pela atenção.